Oi pessoal, hoje nós estamos aqui para falar sobre mitose, um processo de divisão celular. As células utilizam a mitose para cicatrização, crescimento e reprodução. Reprodução de seres que reproduzem assexuadamente. Geralmente, as células passam a maior parte do tempo em um período chamado de intéfase. A intéfase é dividida em 3 fases: período G1, período S e período G2. O período G1 é aquele que ela fica a maior parte de sua vida trabalhando, produzindo proteínas e outras substâncias necessárias à vida. Quando ela vai entrar em divisão celular, ela precisa duplicar o material genético, o DNA. O DNA é duplicado no período S, da intéfase. Logo após a duplicação do DNA, a célula entra no período G2, onde ela conclui a síntese de algumas proteínas necessárias à divisão celular e duplica algumas outras organelas que ainda não terminaram de duplicar. Aí a célula vai entrar no processo de divisão celular propriamente dito, que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na telófase ocorre o DNA que foi duplicado no período S da intéfase. Agora ele é dividido, ele vai uma parte para uma célula filha e a outra parte para outra célula filha. Então, são produzidos 2 novas células geneticamente iguais no processo da mitose, né? E é justamente na telófase e que ocorre a separação das células, produzindo essas 2 células geneticamente iguais. Então, nós vamos estudar agora detalhadamente o processo de divisão celular. Vamos lá então. A mitose é um processo contínuo que, por razões didáticas, é dividida em fases. Antes da célula se dividir, ela passa por um período de preparação, denominado intérfase. Intérfase compreende 3 períodos, G1, S e G2. No período G1, ocorre a síntese de RNA e proteínas. No período S, ocorre a síntese de DNA, ou seja, a duplicação da molécula de DNA e, consequentemente, da cromatina. Ocorre também a duplicação dos centríolos e, posteriormente, no período G2, a célula acumula energia para ser usada durante a divisão. A mitose está dividida em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase. Nesta fase, os cromossomos vão se tornando cada vez mais nítidos, pois se inicia o processo de espiralização. No citoplasma, organizam-se os microtúbulos de proteínas para formar as fibras do áster. À medida que os pares de centríolos se afastam para ocupar os polos da célula, entre eles surgem as fibras do fuso, que vão ligar-se aos centrômeros dos cromossomos. Metáfase. A carioteca desaparece, os nucléolos vão desintegrando até desaparecerem completamente. Os cromossomos, espiralizados ao máximo, presos às fibras cromossômicas pelos centrômeros, dispõem-se na região equatorial da célula. O centrômero de cada cromossomo duplo se divide, originando 2 cromossomos simples. Esta é a fase ideal para o estudo do cariótipo. Anáfase. Os cromossomos filhos separam-se e migram para os polos da célula. Telófase. Tem início com a chegada dos 2 lotes cromossômicos aos polos da célula. Em seguida, inicia-se a desespiralização dos cromossomos. Formam-se os nucléolos e as 2 cariotecas. As fibras do áster desaparecem. Na região equatorial da célula, há uma invaginação progressiva da membrana plasmática. Enquanto isso, os orgânulos citoplasmáticos distribuem-se igualmente pelas células filhas. Com o estrangulamento total no equador da célula, separam-se as 2 células filhas com a mesma constituição nuclear e citoplasmática da célula mãe. Esse fenômeno é a citocinese. A quantidade de DNA duplica no período S
e sofre divisão equacional na telófase, ficando cada célula filha com a mesma quantidade de DNA da célula mãe.